pessoal, tudo bom? Estamos aqui inaugurando o nosso mais novo produto, o nosso mais novo filho, que é o nosso podcast, com vários assuntos de direito do trabalho e também assuntos sobre o concurso da magistratura. E hoje eu não poderia convidar ninguém diferente da minha amiga querida Bianca Merola, que a gente vai conversar inicialmente sobre a nossa trajetória sobre o concurso da magistratura do trabalho, até porque nesse período de incertezas com esse concurso atual, as pessoas estão muito nervosas, algumas se questionando se é realmente o momento de manter o estudo para a magistratura, enfim. E aí a gente vai mostrar para vocês que não é só o momento atual. Sempre houve dúvidas, sempre houve incertezas e a gente chegou até aqui justamente porque a gente conseguiu ultrapassar essas incertezas, não é isso, Bianca? Então, assim, o que eu quero conversar com você hoje vou depois dizer o que eu fiz, qual é a minha trajetória, mas eu queria saber primeiro de você o seguinte, o que levou você a escolher a magistratura, ou se foi a magistratura que te escolheu? Gente, boa noite, boa tarde, enfim, a gente tá gravando para quem for assistir, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o que acontece? Engraçado que a gente tem uma sintonia tão grande que a gente pensou a mesma coisa sem combinar nada. Porque eu acho que é isso, é fase e é momento, né? A gente sempre acha, o momento tá mais difícil, criaram mais uma etapa para o concurso, por que na minha vez? Por que isso está acontecendo? Enfim. E assim, na verdade, todas as fases, todos os momentos de estudo para concurso são sempre muito doloroso, muito sofrido, né? É muito solitário. Você tem que ter aquela certeza muito grande dentro do seu coração de que é aquilo que você quer para sua vida, né? Eu não acho que fui eu que escolhi a magistratura, eu acho que foi a magistratura que me escolheu. O meu começar na magistratura foi. Eu caí de paraquedas na magistratura do trabalho. Eu comecei a fazer direito, ninguém na minha família fazia direito, então eu não tinha referência de pai, de mãe, não tinha de avô, de avó, não tinha referência de ninguém. Eu realmente gostava, via nos filmes, eu achava legal. Eu falei assim, nossa, eu acho que é isso que eu quero para minha vida, até porque eu acho essencial a gente saber sobre os nossos direitos. E aí comecei o curso de Direito, já com o intuito, com a vontade de fazer concurso público. Você não tinha, assim, nenhuma intenção de advogar ou de... Ainda que, acho que, se não me engano, você advogou um tempo, mas não era seu objetivo inicial, tipo, eu vou me formar para advogar. Não, não era o meu intuito inicial. Tanto que durante o curso, né? Foram 5 anos de faculdade. Durante o curso saíram algumas provas de técnica, analista. Minha mãe sempre falava: não é o que você quer? Faz, não é o que você quer? Faz. Só que o que acontece? Eu acabei me apaixonando pela advocacia, porque logo que eu entrei na faculdade, meu pai era bancário, ele veio falar comigo: eu boto você no banco para trabalhar, não sei o quê. E eu falei: não, pai, eu quero seguir a carreira que eu escolhi. Eu quero fazer direito e nessa carreira eu vou seguir. E eu comecei fazendo estágio e tal, e gostei muito de advogar. E aí fui deixando os concursos um pouco de lado. Só que aí a gente vai advogando, a gente vai vendo o dia a dia do tribunal, a gente vai frequentando as audiências, indo até as serventias, conversando com outros colegas, fazendo amigos dentro do tribunal. E eu comecei na área penal, fazia estágio na área criminal, que eu gostava muito, comecei na Defensoria Pública, eu gostava bastante, só que eu via que não era para mim, porque eu sofria muito, eu ficava muito nervosa atendendo as famílias dos apenados e tal, aquilo eu sofria muito. Então eu chegava em casa quase todo dia chorando. Aí eu falei, não, não é a área que eu quero para minha vida. Aí fui para civil, comecei a advogar na área civil, não me apaixonei muito, era aquela coisa que eu fazia assim, não é tanto o que eu quero. E aí, nesse momento da faculdade, foi lá por volta do 7º período, eu comecei a ter contato com o direito do trabalho. E aí eu falei, eu quero experimentar. E aí comecei a fazer estágio na área do direito do trabalho. E me apaixonei. É engraçado que a minha história, a gente eu nem sabia essa história toda, mas é mais ou menos parecida com a minha, porque assim, na minha família também não tem ninguém que tenha feito direito, ninguém, meu pai, minha mãe, tio, enfim, ninguém. E aí eu me lembro que eu conversei com um professor meu de faculdade, de colégio, que era professor de física, e ele estava fazendo faculdade na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí ele falou, eu estava naquela dúvida do que eu ia fazer, a faculdade que eu ia fazer. E ele falou, Aline, você gosta de ler, você fala bem, por que você não faz direito? Eu estava naquela incerteza, eu falei, vou fazer. Fiz a vestibular, passei, falei, vou ver qual é.
E meu pai falava, você faz, se você gostar, você fica. Me apaixonei pelo direito, mas também não sabia exatamente a área que eu ia seguir. Eu fiz a prova para estagiária da defensoria, passei, e aí eu fiz primeiro família e depois área civil. A área civil, eu confesso que eu não gostei muito. Família eu gostava bastante, mas era uma coisa que eu chegava também em casa, eu via tanta coisa assim de alimentos e de pessoas com tanta dificuldade, eu falei assim, não sei se é isso que eu quero. Eu gostei, mas não sabia. E aí, no 8º período, eu comecei a ter direito do trabalho com hoje desembargador aposentado, Sérgio Oliveira, Moreira Oliveira, que é da 17ª região, e me apaixonei completamente. E aí passei a fazer estágios na área trabalhista, em escritórios, até fiz em escritórios grandes, aí eu falei, bom, é isso que eu quero mesmo, e nunca mais saí. É, Nunca mais saí. eu também, aconteceu exatamente isso. Eu comecei a estagiar na área trabalhista. Quando eu fiz a OAB, eu fiz na área de direito do trabalho e comecei em escritório de advocacia trabalhista e fui também. E aí ia frequentando as audiências e aí ficava assistindo aos juízes fazendo audiência. Aí eu olhava assim, aí eu, nossa, é um sonho isso, deve ser maravilhoso. E aí a vontade de fazer concurso voltou. Foi nesse momento que eu comecei, embora eu gostasse muito de advogar, eu gostava de advogar, tenho o maior respeito do mundo pela carreira, que eu acho que é brilhante mesmo, e eu gostava. Só que aí eu via os juízes, assim, eu ficava assim, nossa, que lindo, é o que eu quero. Só que eu achava impossível. Eu também. Para mim era uma coisa assim, até porque a minha família não tem, a maior parte das pessoas não tem nem a faculdade, nem faculdade. Né? E eu falava assim, será que eu vou conseguir? Sabe aquela síndrome do impostor? Não é possível, acho que aquilo ali não vai dar. Por outro lado, eu falava assim, por que não? Né? Eu falei, vou tentar. E aí eu acabei a faculdade, advoguei um tempo, e aí depois eu falei, bom, quero o concurso. E aí eu conversei com meu pai, com a minha mãe, ele falou, olha, já que a gente tem uma graninha assim junta, vamos fazer o seguinte, você para de trabalhar, a gente vamos ver o que vai dar e você começa a estudar. E aí é que eu comecei realmente a estudar para concurso, porque eu acho assim, quando você decide estudar para concurso, é uma decisão muito complexa, por isso que eu hoje vejo os alunos sofrendo com resultados que saem, que não saem, ou aqueles que saem, o resultado não é satisfatório quando a pessoa não passa. Tem alguns percalços durante o concurso, referente ao concurso, referente a algumas outras coisas. Eu me lembro que apesar de esse ano eu fiz 20 anos de magistratura, eu me lembro como se fosse ontem, que a gente não esquece mais. Não esquece. Isso eu até falei para os meus alunos, vão passar anos e anos e vocês não vão esquecer dessa trajetória, porque é uma trajetória dura, árdua, né? Porque, assim, difícil são aqueles que fazem um concurso e passam. Não que para esses também não seja difícil, só que para aquelas pessoas que fazem e têm uma resposta negativa, vão fazer outra, tem que esperar não sei quanto tempo para o próximo. E olha que na minha época a gente não tinha concurso nacional, né? A gente tinha o concurso regional e eu sempre converso com os alunos, eu falo assim, eu não tinha dinheiro suficiente para fazer tantos concursos quantos tinham abertos. Porque você tinha que pegar o avião, o ônibus, para ir para outros lugares, hotel, não sei o quê. E hoje ainda tem essa questão de estar mais escasso por conta do concurso nacional, né? Sim. Enfim, é uma incerteza complicada. Mas aí você começou a fazer cursos e para concurso. Eu comecei a fazer curso para concurso, mas eu continuei não acreditando ser possível passar para magistratura. Então, eu comecei fazendo prova de técnica analista. E aí, eu fui fazendo, aí eu fiz acho que MPE, acho que eu fiz MPE, DPE, alguns assim, fiz poucos. E aí, saiu a prova de técnica analista do TRT em 2012 ou 2013, alguma Aqui coisa na assim. primeira região. Na primeira região. E aí eu falei assim, bom, é a minha oportunidade. Agora eu vou parar, vou estudar para passar nessa prova. E aí parei, estudei, até nem estudei assim muito tempo, mas estudei com muita força de vontade, com afinco. E é aquele afinco mesmo de que eu ia para o banheiro levando o livro na mão. E eu fazia isso mesmo. E exercício, fazendo exercício, comprando apostila com 100, 1000 exercícios no direito constitucional. E eu ia lá e fazia, 1000 exercícios de direito constitucional, não sei o quê. E fazendo alguns cursos de resolução de questão, que como eu não tinha muito tempo, o edital tinha saído, então eu tinha pouco tempo para fazer um curso regular, não tinha esse tempo todo. Então eu fui fazendo curso de resolução de questão, na minha época acho que caiu o raciocínio lógico, que eu falei assim, raciocínio lógico eu vou precisar estudar, informática eu vou precisar estudar, e fazia módulos, ia pegando assim, pincelando algumas coisas.
E aí eu fiz a prova foi em janeiro de 2013. E veio o resultado, eu tinha sido classificada. Eu me lembro, até hoje, que quando veio o resultado da classificação, eu não pensei no concurso de técnica analista. A primeira coisa que eu pensei foi, eu falei assim, se eu conseguir, eu vou conseguir a magistratura. Foi a primeira coisa que veio à minha cabeça. Obviamente, eu fiquei feliz por ter passado, mas assim, eu não pensei, tipo assim, vou tomar posse para técnico, vou tomar posse para analista. Eu não pensei nisso. Eu só pensei, é possível. Foi a primeira coisa, e eu lembro assim, o local que eu tava, como eu recebi o resultado, eu me lembro de tudo. Eu só me lembro assim, que a primeira coisa que veio à minha mente foi o é possível. Porque isso é importante você dizer isso, porque eu acho que as pessoas elas não se acham merecedoras, elas não se acham capazes de passarem no concurso grande, ou como chamam por aí chamam de concurso fim, né? Sim. Que seria uma procuradoria, Ministério Público, magistratura. E às vezes o que você precisa é de uma dose extra de confiança, passando num concurso, como alguns chamam de concurso escada, Sim. né? Que eu acho que é um concurso maravilhoso, mas tem que falar, eu quero passar nesse primeiro, para depois almejar uma coisa melhor, até para que eu possa ter uma segurança de dinheiro, aquela coisa toda. Então é importante você falar isso, porque às vezes eu vejo pessoas que são muito preparadas, mas que falta a elas uma confiança. Sim. Né? De tipo, eu não sou, não é possível, então não é para mim. Então, assim, talvez fazer outros concursos inicialmente ou fazer outras provas, ainda que não seja a prova que a pessoa quer. Sim. Mas eu acho que numa, entre aspas, simples classificação já te dá uma autoconfiança que você não tinha antes, né? Sim, já vem um estalinho assim na sua cabeça. Se você conseguiu uma coisa, você vai conseguir outra. E até para quem não consegue, eu acho importante que a pessoa se atente, porque eu sempre falo isso, não é você que escolhe o concurso, é o concurso que escolhe você. Então, às vezes, você está tentando, você estuda para magistratura, fica tentando ali técnica analista, técnica analista, técnica analista, só que seu calcanhar de Aquiles é a primeira fase. Então, assim, você, por mais que o que pega, às vezes, em técnica analista, é a primeira fase, porque é o que pontua, o classifica, por mais que hoje em dia a gente tenha discursiva, mas, assim, o que vai pontuar, o que vai classificar mesmo é uma nota alta de corte no concurso, na objetiva. Então, assim, mesmo que eu acho que, é o que eu quero, mas eu não passo nem em técnica analista, então vou desistir, eu acho que não, porque eu acho que é isso, não é você que escolhe o concurso, é o concurso que escolhe você. O importante mesmo é você ser vocacionado. No meu caso, foi importante porque me deu a confiança. Entendi. E aí, eu, né, como eu falei, eu comecei, depois que você passou, assim como aconteceu comigo, depois que eu parei de trabalhar para poder especificamente estudar, eu sempre fiquei muito perdida. Eu vejo que os alunos ainda ficam perdidos assim, por onde eu começo? Né, o que eu faço? Eu estudo para provas objetivas, eu estudo em conjunto com as outras fases da magistratura. Esse concurso que está em curso agora, que é o segundo concurso nacional unificado, mostrou que é muito importante a preparação conjunta. E muita gente não acreditava nisso, né? Muita gente fala, eu vou estudar só para fazer a primeira fase, só a prova objetiva, e se eu passar, eu começo a estudar para a prova discursiva e para a prova de sentença. Eu não sei como é que serão outros editais que virão, mas assim como aconteceu no primeiro, assim como aconteceu agora, agora, por exemplo, da primeira fase para a segunda e terceira, que foram no final de semana, foram 2 meses. É inviável, isso falando em prova de magistratura, você conseguir aprender a fazer sentença e ter um bom desempenho numa segunda fase em 2 meses. Não dá. E por isso que eu falo, a preparação em conjunto é essencial, até porque aquilo que você aprende numa segunda fase, aquilo que você aprende numa prova numa estudo para sentença, você utiliza na primeira. Sim. As provas de primeira fase não são mais como eram antigamente, que era coisa, letra de lei e súmulas e OJs. A banca da FGV, que foi a banca desse concurso, mostrou isso. Que você tinha, que foi aquilo até que a gente falou quando a gente começou, a gente deu o intensivo da primeira fase, falou, olha, não esperem tal como acontece com a FCC, que é uma coisa mais literal. Vocês vão ter questões grandes, com problemas, com questões práticas, que é. E essas questões práticas você vai ter onde? No estudo para a segunda e para a terceira fase. Então, eu me lembro quando eu comecei a estudar, na minha época não tinha sites com resolução. Você tinha que baixar a prova e fazer à mão mesmo. E eu estudava, sempre estudei concomitantemente para todas as fases. E aí, claro, saiu o edital, eu dava uma ênfase maior para as provas objetivas, lia muita letra de lei, né? E lei, súmulas e OJs, e aí
passando, aí acho que você tem que começar a olhar para as outras fases. Seu estudo também era assim, conjunto? Também era assim, conjunto. O que acontece? Eu peguei um período, eu comecei a estudar na época do regional. E no regional, às vezes, tinha uma prova atrás da outra. E aí eu me lembro que teve uma fase, acho que foi no início de 2016, que a gente teve uma prova seguida da outra. Uma em final de semana, em um final de semana de abril, a outra no segundo final de semana de abril e a terceira no terceiro final de semana de abril. As 3, assim, seguidas. E aí, nessa época, eu só estava para a primeira fase. Quando acabaram essas provas que eram mais para o Sudeste, e aí deu um lapso até o edital do nacional, aí eu falei assim, eu estou sentindo que eu ainda não estou pronta para passar na primeira fase. E aí eu deixei de viajar para fazer a primeira fase em outros estados, porque é caro. É caro. É caro, é hotel, por mais que você divida, mas assim, passagem, hotel que você gasta lá, enfim, é caro viajar. E é caro fazer as provas, que até a própria inscrição é cara. Então, eu dei um tempo, eu falei assim, eu vou organizar o meu estudo. E aí, o que eu fiz? Aí eu comecei a mesclar. Eu peguei eu peguei manuais, que eu falei assim, esses manuais são importantes. Então, eu peguei manuais básicos. Por exemplo, eu peguei o livro do ministro Godin, que eu achava que era essencial. Eu resumi o livro todo. Eu li o livro e eu fui resumindo. É constitucional, eu não resumi, mas eu lia. Então, assim, eu fui fazendo um estudo em conjunto. E entrei num curso de sentença. Pra ir treinando, porque sentença não adianta, sentença é pura prática. Exatamente. Então, eu fui fazendo esse estudo em conjunto. Eu me organizei, fiz lá um cronograma, não, hoje eu vou ler o capítulo tal, hoje eu vou ler a lei tal, sexta-feira era o dia que eu deixava para fazer os simulados, que era o simulado mesmo, eu baixava uma prova e ia resolvendo a questão, como se eu tivesse uma real condição de prova, com tempo de prova. Eu falava, ia pra biblioteca e falava assim, ninguém fala comigo. Agora eu vou começar o meu simulado. E ficava simulando. Então, assim, eu acho que esse estudo da segunda fase e até da sentença me ajudaram na primeira. Assim como o estudo da primeira me ajudou na segunda e na sentença, na discursiva e na sentença. Assim como a discursiva me ajudou na sentença. Então, assim, é aquele estudo em conjunto, é aquele triatlon que você vai treinar tudo ao mesmo tempo, vai estudar tudo ao mesmo tempo e vai ser importante. E eu me lembro que, assim, eu sempre tentei estudar em conjunto. Mas eu tive a certeza que estudo em conjunto era essencial quando passei em 2003, em 2001, eu fiz meu primeiro concurso aqui no Rio. Eu fiz 2 concursos no Rio, 2 em São Paulo e 1 em Santa Catarina. Né? Passei no 5º concurso. Meu primeiro concurso que eu fiz, que foi daqui do Rio, eu já fui até a sentença. Né? Claro que na minha época, você tinha assim, bastava você fazer 50 na primeira fase. Não é que nem hoje, que nota de corte, aquela coisa toda. E eu não tinha ainda um estudo aprofundado de sentença. Então, passei da primeira para a segunda. Quando cheguei à segunda, continuei lendo os livros, fazendo simulados com os professores à época. Foi uma surpresa para mim quando eu passei para a sentença. Eu não tinha, acho que se eu tinha feito 2 sentenças era muito. E eu tinha 1 mês ou 1 mês e meio para fazer a prova. Obviamente que eu não passei. E aí eu pensei assim, realmente eu preciso mesmo, tipo, antes de abrir o edital, eu preciso ter um curso regular de sentença, eu preciso entrar nisso. Ah, porque não tem edital para abrir. Não importa, porque quando abrir o edital, eu quero estar lá na frente e não aqui atrás. E aí foi com base nisso que eu fui fazendo outros concursos. E aí aquela coisa, né? Ah, se eu fui até a segunda fase, no próximo concurso é óbvio que eu vou passar na segunda fase também. Lê do engano, né? Então, assim, eu passei no primeiro concurso, foi até a sentença, mas depois eu demorei mais todos os concursos, eu batia na segunda fase, não conseguia passar. Até que eu passei no meu. Então, assim, o estudo para a magistratura, para esses concursos que são mais densos, mais aprofundados, é um estudo muito capcioso. Às vezes você faz uma coisa, quando você se pega assim, agora eu vou tomar esse caminho. Você leva um tombo porque você está fazendo tudo certo e você, na verdade, não está fazendo tão certo assim. E não tem uma receita de bolo. Né? Aquilo que para mim, pode ser diferente para você, cada um vai ter uma dificuldade, cada um vai ter um calcanhar de Aquiles. Tem gente que tem mais dificuldade de passar na primeira, tem mais pessoas que têm dificuldade de passar na segunda. Eu acho que esse estudo conjunto vai meio que ajudar nessa situação, né? Sim, eu digo que assim, que a fórmula do estudo é a não desistência. É a única fórmula que eu acho que é universal. Se você não desistir, você vai passar. Agora, se o coleguinha
tá fazendo assim, vai dar certo pra mim? A gente não sabe, porque cada um tem um método de aprendizagem, cada um tem uma forma de absorção, né? Quando eu comecei a estudar, eu comecei perdida. Eu falei assim, por onde eu começo? O que que foi assim, o meu estalo? Eu comecei a frequentar a biblioteca, amigos meus começaram a me levar para a biblioteca, onde eu tinha contato com outras pessoas que estudavam para a magistratura do trabalho. E aí eu via. Então, assim, eu falei assim: ah, então essa pessoa faz assim, essa pessoa faz assado, essa pessoa faz assim. Eu vou ver o que, que vai dar certo para mim com a minha realidade, né? Isso foi muito. Esse contato para mim foi importante. E esse contato hoje acaba ficando um pouco prejudicado por conta de questões muito online, as pessoas Uhum. saem menos de casa. Por isso que eu sempre falo, gente, independentemente dos cursos, independentemente de qualquer coisa, tenham o grupo de Sim. estudos. Tenham o seu grupo, tenham os seus amigos, tenham Uhum. as suas pessoas, que essas pessoas vão acompanhar você até a prova oral, Sim. né? Uhum. Independentemente delas passarem ou não, ou de você passar ou não, é aquele grupo que você vai criar que vai te ajudar É. até a prova oral, porque o estudo, em algum momento, ele é relativamente solitário. Né? Na hora de você fazer um exercício, na hora de você se matricular num curso, você tem amigos, tem colegas, mas você precisa de um grupo. Eu acho que a própria insegurança, né, ela é Sim, solitária, porque às vezes você não quer passar essa insegurança, você tem a insegurança de, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Só que você não quer demonstrar essa fragilidade para alguém, para pessoas que você não tenha confiança e tal. Então, eu acho que até para isso, você ter alguém de confiança é importante. é. E eu me lembro que, assim, quando eu passei no concurso, que eu fui lá, fiz a primeira fase, passei para a segunda, passei para a terceira, o concurso nacional, ele é um concurso longo. Imagina, esse que está em curso, o edital saiu em janeiro, Uhum. nós estamos em novembro e ainda vamos receber por agora o resultado da sentença para ver quem vai para a prova oral para ano que vem ser a prova. O meu concurso, da minha inscrição até a minha posse, foram menos de 6 meses. Muito rápido, né? Que não é a regra. Uhum. Foi muito rápido. Mas quando você tem concursos muito longos, você tem a tendência a meio que desanimar um pouco, ou ficar muito assim, ai meu Deus, se eu não passar, Uhum. até vir o próximo. Agora, com essa questão do exame nacional, para poder ser admitido para fazer o concurso da magistratura, agora vai ficar mais difícil. Eu acho que não estou aqui romantizando nada, até porque eu sou muito realista, você que me conhece sabe, eu sou muito pé no chão, mas acho que quando a gente começa a trazer mais dificuldades para uma coisa que já é difícil, fica pior. Sim. Assim como se fala, Aline, quando quem ouve falar assim, parece que a magistratura ela é um mar de rosas. Não é. Ela não é, ela tem É. dificuldades, ela tem muito trabalho, ela tem muitas cobranças, tem metas, enfim. Mas aí me perguntam, você faria alguma coisa diferente na sua vida? Não. Porque você precisa gostar daquilo para o qual você vai fazer o concurso. Não dá para você pensar na prova da magistratura, no concurso da magistratura, como assim, eu agora vou fazer o concurso da magistratura porque eu vou ter um bom salário. Ou vou fazer um concurso da magistratura porque você tem um bom salário? Sim, você tem um bom salário. Mas se você for um bom advogado, um excelente advogado, você pode ganhar 10, 15, 20 Sim. mil vezes mais do que você ganha na magistratura. Isso é fato. Sim. Você não tem teto. Sim. Né? Na advocacia você não tem teto, na magistratura você tem teto. Eu acho que mais do que pensar no salário, na estabilidade, eu acho que você tem que pensar no papel que você vai desempenhar e se é aquilo que você quer para sua vida. Me perguntam muito assim, Aline, o que é a magistratura para você? O que um candidato, o que uma pessoa, e aí eu quero ouvir de você também, o que uma pessoa tem que ter para se dar bem na magistratura depois de passar? Porque assim, vou dizer, passar pelo concurso da magistratura é mais fácil do que se manter na magistratura. Porque, claro, é difícil, mas depois que você está lá no meio é que você vai ver se você realmente tem condições psicológicas e de quaisquer outras áreas para se manter na magistratura. E eu digo o seguinte, para você se manter na magistratura do trabalho especificamente, que é o nosso caso, você tem que gostar de gente. Sim. Você tem que gostar de pessoas, porque aquilo que você está julgando é um processo, mas que por detrás daquele processo você tem vidas, né? E eu não falo só vidas do reclamante, do autor, do réu, das testemunhas envolvidas. Então, acho que para você se manter na magistratura, você tem que gostar de pessoas, né? Quando Uhum. você não gosta de pessoas, ou quando você não quer ter contato, ou quando você não se importa com o que está por detrás ali do computador, a coisa se torna mais difícil. O que você acha que é essencial para que uma pessoa possa ser feliz na magistratura a despeito de tantas dificuldades? Eu acho que é respeito. Você olhar para o outro e entender que ali tem uma vida e respeitar a história daquela pessoa.
daquele preposto, daquela empresa, daquele reclamante, do advogado. Dos advogados, eu acho que é o respeito. Você precisa ter esse respeito. Precisa ter respeito pela história do outro, pela trajetória do outro. Às vezes alguém senta ali e dá uma resposta atravessada, mas não é que aquela pessoa seja assim. É porque aquele dia, aquele momento que a pessoa está vivendo é um momento ruim. No outro dia eu fui fazer audiência com uma advogada e a advogada tinha acabado de ser assaltada. Ela acabou de ser. Ela falou assim: doutora, eu não tenho nem o telefone para entrar em contato com os meus filhos, com a empresa, não sabia nem quem era o preposto que ia acompanhá-la. Então, assim, a gente tem que ter respeito. Ela estava ali, me deu assim, até dó, assim, porque, poxa, imagina, a pessoa. Ela não estava nem triste pelo telefone, ela estava triste pelo relógio que tinham furtado dela, tinham roubado dela e ela tinha ganhado de presente dos filhos no Dia das Mães. Então, assim, eu acho que é o respeito que a gente tem que ter pelo próximo. Isso é essencial. E até porque eu acredito que se eu quero ser respeitada, se eu estou ali numa audiência fazendo uma pergunta, se eu quero que as pessoas me ouçam, se eu quero esse respeito, a primeira coisa que eu tenho que fornecer para os outros, que eu tenho que entregar para os outros é o respeito. Então, assim, para mim, isso é o principal, é o respeito. Para você se manter ali, tem que ter respeito. Assim, aí uma coisa leva a outra. E aí, lembrando, até puxando para essa fase que a gente vai entrar do concurso agora, essas adversidades com as quais a gente lida no dia a dia das audiências, porque, assim, cada audiência é uma história diferente, né? Você Uhum. é uma caixinha de surpresas do momento que você senta à mesa até a hora que você sai. Você acha que está tudo bem e pode acontecer alguma coisa e degringolar tudo, como você fez achar, hoje a pauta vai ser muito pesada e Uhum. acaba muito rápido, Sim. tudo dá certo, a coisa flui muito Uhum. bem, né? Isso também pode acontecer na prova oral. E agora vamos puxar para essa Uhum. fase que a gente vai entrar agora do concurso da magistratura, né? A sua prova oral, você que fez há muito pouco tempo, né? O que você tira da sua prova oral, né? Se você pudesse dar uma dica para o pessoal que vai receber o resultado positivo, que passou para a prova oral, o que você acha que é essencial? O que você acha o que você acha que é necessário para que as pessoas se deem bem na prova? Até levando em consideração que a gente passa isso muito para os nossos alunos nesse primeiro Uhum. grupo de estudos para a prova oral. Até já me perguntaram, para quem me perguntou, a gente está com um grupo de estudos para a prova oral, né, onde as pessoas passam por arguições, onde as pessoas são arguidas por mim e pela Bianca. Nós não somos tão boazinhas lá como estamos sendo aqui, até porque a gente faz ali as condições de prova, a gente tem material toda a semana para os alunos, seja semana de aula ou não. Esse primeiro grupo vai encerrar agora em janeiro, mas logo em seguida a gente vai abrir um outro grupo de estudos específico para a prova oral. Mas para a sua prova oral, o que você acha que é essencial para que o candidato possa se dar bem na prova oral, para que ele possa ter condições realmente de ser aprovado? Eu acho que são duas coisas. Uma, o candidato já se vê como juiz e como ele vai lidar com as situações no dia a dia, porque é isso, o candidato que já está na prova oral, ele já tem o conhecimento para assumir a magistratura. Só que ele tem que se portar como um juiz. Então, eu acho que é isso, ele já tem que se ver como um juiz. E como ele tem que se ver como um juiz? Ele tem que se ver como um juiz com empatia. Sabendo que ele vai analisar ali vidas, seja de autor ou seja de réu, sabendo que ele vai lidar com situações, às vezes até em secretaria de vara, que ele vai estar lidando com pessoas, exatamente como você falou, tem que gostar de pessoas, que a gente lida com pessoas a todo momento, não é só em audiência. Sabendo que, às vezes, uma história ou algo que ele tem em mente, ou algo que ele viva, a trajetória dele não é a mesma trajetória da outra pessoa, então ele tem que ter essa empatia. Eu acho que isso é essencial, ele se portar como um juiz, não adianta ele chegar lá, sentar de perna aberta e falar, e aí, galera, porque não é assim que a gente atua, existe uma formalidade no nosso dia a dia, e também existe a empatia. Então, ele tem que se ver como um juiz e como um juiz empático. Um juiz que não quer só o vencimento lá, o subsídio dele no final do mês. Ele tem que entender que a magistratura vai muito além disso. Muito além E disso. ser um juiz empático não quer dizer que você tenha que julgar procedente
ou tem que dar razão sempre para o autor. Não. Enfim, ser empático é você como se você tivesse que entrar naquela situação e saber que você poderia estar fazendo parte dela, mas você estava de fora para Uhum. julgar. Mas não é porque você está de fora para julgar que você vai fazer de qualquer jeito, né? Sim. E até a gente conversa muito com os alunos isso. É importante que os candidatos já vão criando resumos, já vão fazendo grupos de estudo para a prova oral, porque imagina, recebe a notícia que foi aprovada na prova oral. Vai ter uma prova daqui a 3, 4 meses que seja? Gente, 4 meses passa assim, até porque nesse meio tempo, o candidato vai fazer o quê? Ele vai ter que ter um monte de documentação, um monte de certidão, um monte de coisa para tirar, isso toma muito tempo, Muito. né? Se ele pegar tudo isso e ainda tiver que se preocupar em fazer um monte de resumo, um monte de material, vai ficar muito enrolado para ele. E as 24 horas passam assim, né? As 24 horas que você vai lá, sorteia o ponto, as 24 horas passam voando. Se você não tiver material de nada, ou se você não tiver resumo de muita coisa, vai ficar não é que você não vai passar, mas vai ser mais difícil para que você possa ser bem-sucedido. E outra coisa, você tem que falar bem, né? Você tem que ter uma impostação de voz calma, tranquila. Você tem que falar de forma pausada, não é de forma arrastada, como se você quisesse ganhar tempo, ganhar né? tempo para te fazerem menos perguntas, não é isso? Mas você tem que ter uma impostação de voz para falar de forma clara, tranquila, de forma pausada. E mesmo que você esteja muito nervoso, que provavelmente você vai estar, porque é difícil você estar calmo, né? Nem que você esteja medicado, você vai estar calmo nessa hora. Então, assim, Inclusive, é algo que eu não nem recomendo. eu. Até Não porque tá vai ficar no estado acostumado, de não faz, letargia. gente. Não faz. Não Exatamente. tá, Eu nunca tomei um nunca remédio tomei. assim, não vamos inventar nada na véspera da prova, Sim. né? Então, assim, você vai estar nervoso, muito provavelmente, mas você não pode transparecer esse nervosismo para os ministros e advogados e professores que vão te arguir na prova oral. Acho que a grande dificuldade do candidato é o seguinte, aquele medo, o que eu não posso fazer para ser reprovado? O que eu devo fazer? Eu acho que tem algumas coisas que para mim são primordiais. Primeiro, não dá para travar. Sim. Você tem que responder, né? A minha história como professora de cursinhos, de cursos e que ajuda e que prepara os alunos para a prova oral é isso. O que eu vejo dos alunos que foram reprovados, tirando uma coisa ou outra, normalmente os que foram reprovados foram aqueles que travaram, que não conseguiram elaborar uma resposta. Não é coisa, não consegui elaborar uma. Não, a pessoa não consegue raciocinar, então trava, né? Então, assim, não responder não é uma opção, sob pena de você não ser aprovado. Você tem que ter em mente também o seguinte, que você ali é um candidato que está falando para um ministro. Então, você tem que ter, ou para um advogado, ou para um professor, enfim. Então, você tem que ter toda a deferência para saber que ele é a banca, então, ele é quem vai conduzir a sua prova. Sim. Você vai estar ali para ser conduzido de acordo, então, quando ele falar, você tem que calar. Sim. Quando ele pedir a parte, ou então se ele te interromper, você fica calado na mesma hora. Não tem que passar por cima daquele que está te arguindo. Parece bobagem, mas na hora do nervosismo pode ser que você queira atropelar. Não dá. Eu já vi muito candidato, às vezes, querendo expressar o que sabe e tal, e é óbvio que a pessoa sabe muito, não tenho a menor dúvida de que a pessoa sabe muito. Às vezes, nessa de querer, de saber muito, querer passar e tal, acaba ficando assim um pouco arrogante, né? E é tudo que a pessoa que tá te examinando não quer, porque ela não Exatamente. quer uma pessoa arrogante ali para ocupar um cargo que o cargo que a gente ocupa é a própria imagem do judiciário, né? E a gente vê muito isso no dia a dia. O judiciário, todo dia ele tá na mídia. Exato. Então, assim, imagina, você sendo uma imagem do judiciário e sendo uma pessoa arrogante. É o que eu falo, ninguém quer um garoto enxaqueca. Exatamente. Ninguém quer. Não, e a gente teve até o que foi falado nas sessões públicas de divulgação das notas, que foi o que nós falamos muito na preparação dos alunos da segunda e da terceira fase, quando nós fizemos aquele curso regular, aquele curso para segunda e terceira, que o TST procura hoje, na minha visão, né, são juízes humanos e atualizados. Eles têm que saber aquilo que eles estão falando, eles têm que ter noção que a prática é importante, porque a todo momento eles vão ser testados, mas eles têm que ter a raiz social que o direito do trabalho demanda. A raiz social que um juiz do trabalho tem que demonstrar.
né? Isso foi falado a todo momento e eu acho que não tem como ser diferente, inclusive na prova oral. Não, não tem como ser diferente, não tem. Até pelo nosso dia a dia. Isso é o nosso dia a dia, a raiz social é o nosso dia a dia. É o que a gente lida, e a gente fala isso, né, só, tipo assim, justiça do trabalho protege o trabalhador. Gente, não é isso. Não é isso. A justiça do trabalho ela é importantíssima, seja para empregado, seja para empregador. Ela é importante. A gente até estava vindo agora no carro de aplicativo e a gente estava ouvindo o motorista falar, tipo, eu não quero carteira assinada nunca mais, não sei o que, não sei o que lá. É algo que a gente até pega pra gente e reflete, né? Exatamente. E aí, é isso? Tá sendo feito um estudo? E será que essa pessoa tem a noção do impacto de não ter uma carteira assinada, um recolhimento previdenciário no futuro? Então, assim, é todo esse impacto social que a Justiça do Trabalho representa. É tudo Exatamente. isso. Então, gente, é importante que vocês tenham em mente que, assim, o concurso da magistratura, este que está em curso e outro que virá, está muito dentro dessa realidade. Não tem como pensar nada diferente, né? E quando se fala em concurso da magistratura, esse vai se encerrar provavelmente agora no primeiro semestre, acredito, de 2024, já começa aquele pensamento assim, Aline, quando vem um próximo? Bianca, quando vem um próximo concurso da magistratura? O que você acha sobre um próximo concurso? Vai ser nacional? Você acha que voltam os regionais? Gente, tudo que a gente está falando aqui é fontes da nossa cabeça. A gente não sabe de nada, né? São as nossas impressões acerca daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vivencia. Mas, na sua opinião, como é que você acha que a coisa vai delinear daqui para frente? Eu acredito que ainda vai ser nacional, porque eu acho que o atual presidente do TST, a atual conjuntura do TST, para ele está funcionando muito bem o concurso nacional. Então, eu acredito que se dê continuidade ao concurso nacional. E, assim, o MPT já faz o concurso nacional há muitos anos. E o ministro Lélio O Bentes é ministro do Lélio MPT, né? veio do MPT. Então, assim, é o que ele tem como parâmetro, né? E eu acho que pro TST tá funcionando bem o concurso nacional. Assim, eu particularmente não tenho o que falar do meu concurso. Teve isso, teve aquilo, teve X, teve Y. Cara, foi o concurso que eu passei. Eu achei transparente, eu particularmente achei o concurso muito transparente. Respeito opiniões contrárias, mas eu achei o meu concurso muito transparente. Então, assim, eu gostei bastante. Então, assim, eu acho que deu certo. E eu acho que para o TST deu certo também. E até na questão das remoções, a gente não pode ficar só atenta ao concurso. Tem todo uma estrutura em volta do concurso. A gente fazendo um concurso nacional, a gente tem as remoções nacionais. Então, isso facilita um pouco, isso torna um pouco um critério mais objetivo para possibilitar a remoção. Para você não ter uma pessoa de um regional removendo e a outra mais antiga não removendo. Né? Porque aí fere o critério da antiguidade. Sim. Se você concentra essa remoção nacional, você tem essa paridade, essa equidade, essa remoção de forma mais justa. Você tem, às vezes, como distribuir melhor os cargos. E às vezes você tinha concurso com tribunais que não precisavam tanto de juízes, nomeando mais do que tribunais que precisam de mais juízes, nomeando menos. Se você controla isso, você tem como distribuir isso melhor. Então, assim, eu acho que para o TST deu certo o concurso nacional unificado e eu acho que a tendência é continuar a nacional unificado. E assim, com base nisso, levando em consideração que a gente não teve nem 300 aprovados, né? O edital saiu com 300 vagas e nós não tivemos nem 300 aprovados para a correção da prova de sentença. Não tenho a menor ideia de quantos vão ser aprovados para a prova oral, mas acredito que dificilmente todos os 295, se não me engano, sejam aprovados para a prova oral, porque você sempre tem um corte, né? Então você já vai chegar numa posse com um número menor de aprovados do que o número de vagas desse edital, fora as vagas que foram abrindo ao longo do tempo, ao longo do edital, como eu falei, o edital longo, porque saiu em janeiro de 2023. Então, eu acho que, muito provavelmente, que em 2024, mais para o final de 2024, a gente vai ter um próximo edital do terceiro concurso nacional unificado da magistratura do trabalho. Como eu falei, não tenho informação de nada, esse é o meu raciocínio com base em números, questões meramente objetivas. E pensando nisso,
Para quem também já me perguntou, Aline, vocês não vão abrir um curso extensivo para magistratura? Vamos abrir um curso extensivo para magistratura entre janeiro e fevereiro, acredito, né, Bianca? Coisa mais para fevereiro. Um curso de 8 meses, né? Com cerca de 360 horas de aula com todas as matérias, com aulas de atualização jurisprudencial, que se mostrou tão importante para esse concurso, então podem aguardar. Né? Então, assim, além de uma nova turma para a prova oral, para essa galera que vai passar para a prova oral, e um curso extensivo para a magistratura com todas as matérias, conforme o edital, com questões práticas, com resolução de questões, com atualização jurisprudencial. Então, enfim, aguardem que ano que vem a gente vai estar cheio de novidade para que vocês possam se inscrever. E para aqueles que, eventualmente, né, não queiram aguardar esse concurso da magistratura para fazer algum concurso, tem o concurso do MPT, né, do Ministério Público do Trabalho, do pessoal que vai tomar posse agora início de dezembro. Os últimos, né, que ainda não tomaram posse, vão tomar posse agora início de dezembro. E a gente está em curso já o curso intensivo de primeira fase do Ministério Público do Trabalho, com materiais, com aulas gravadas, com muitas coisas. Já começamos, mas como as aulas ficam gravadas, são aulas todas gravadas, dá para a galera ter acesso lá no portal, enfim, tem muita coisa. E quando a gente fala de concurso, como eu falei antes, não dá em nenhuma carreira. Não dá para você romantizar. Sim. Mas eu acho que também não dá para você fazer um concurso pensando assim, e se eu não gostar? Ou então, como é que vai ser? Enfim, eu acho que cada um sabe a sua história, cada um sabe o seu calcanhar de Aquiles. O que não dá dentro de uma história para o concurso, como você falou, é desistir. Imagina se você tivesse desistido na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na terceira dificuldade, ou então se eu tivesse desistido. A coisa acaba não evoluindo, né? Para aqueles que estão pensando em desistir, ou então falar, eu não quero mais não, porque agora, justamente na minha vez, veio esse exame nacional, que é essa etapa prévia ao concurso. Então, vai criar mais uma fase. O que você acha dessa resolução que criou esse exame, né? E o que você fala para as pessoas que podem estar pensando em desistir por conta desse exame? Eu acho que o exame é uma realidade. Ele está aí. Se ele está aí, você tem que estar preparado para ele. Exatamente. E ponto. É isso. E se criar uma 6ª fase, uma 7ª fase, uma 8ª fase, uma 9ª fase, uma 10ª fase, se a magistratura é o que você quer, se a carreira pública é o que você quer, você vai ter que enfrentar. Ponto. E eu acho que a gente não tem que, assim, pro candidato, pelo menos eu levava isso pra minha vida. Eu não pensava, tipo assim, quando vai abrir outro, quando, não sei o quê, quando. Porque você não tem que pensar no quando. Você tem que pensar no eu vou, sabe? Pode ser que abra um concurso em 2024, pode ser que abra um concurso em 2025, pode ser que abra um concurso em 2026. A gente não sabe. Você não tem que pensar no quando, você tem que pensar no eu vou. Se abrir em 2025, eu vou passar. Se abrir em 2026, eu vou passar. Se criar uma primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 10ª fase, eu vou passar. Pronto. É isso. Porque eu acho que se a gente ficar pensando em todos os obstáculos que a gente encontra na nossa vida, a gente não faz nada. A gente conversou isso até no almoço, uma questão pessoal. Eu falei assim, olha, eu já deixei de viajar para tal lugar porque eu tinha medo de avião. Eu ganhei uma viagem, eu não fui porque eu tinha medo de avião. E aí a Aline, eu não deixo de fazer nada por medo. Eu falei assim, hoje em dia eu gostei tanto de viajar que eu também não me paraliso mais por medo. E no outro dia eu também peguei um Uber e ele me contou a história da vida dele, como que ele entrou pra Uber e tal, enfim. E aí ele virou e falou assim, eu acho que o importante na nossa vida é a gente dar o primeiro passo. E é isso. É o que você quer pra sua vida? Por mais que a gente ache que é difícil, por mais que a gente crie a síndrome do impostor, por N situações da vida, desanimei porque criou uma nova fase. Se você não fizer a prova, se você não estudar para essa primeira fase, você não vai saber como é que vai ser, se você tinha condição, se você não tinha. A gente não sabe. Então, o importante é não pensar no quando ou no e sim eu vou. E essa questão que a Bianca falou é importante mesmo. O exame está aí. Então, assim, não adianta ficar naquelas elucubrações. Porque ele é inconstitucional, para algumas pessoas que acham. Porque ele é inconstitucional. Ou então, porque o exame não é justo. Ou então, porque não é razoável ter. Porque a Constituição não permite. Porque ele está aí. Enquanto ele não deixar de existir, eu vou precisar passar por ele para
me tornar juiz, se assim eu pretender. Assim como foi criado esse exame nacional de admissão na magistratura, pode ser que seja criado para o Ministério Público ou para qualquer outro. Antigamente, quando você passava na faculdade de Direito, não existia o exame da OAB, Uhum. há muitos, muitos anos atrás, né? E foi criado o exame da OAB. E aí, você vai deixar de ser advogado por causa disso? Você tem que lidar, na minha cabeça, você tem que lidar com a realidade que ela te Uhum. mostra. Uhum. Se o exame nacional da magistratura está aí, você obrigatoriamente, e você quer passar no concurso da magistratura, você tem que saber que você vai ter que passar por ele. É exatamente isso que eu penso. Claro, é mais uma dificuldade? É. É mais um obstáculo? Sim, mas será que isso vai ser suficiente Uhum. para te derrotar? E fazendo um paralelo, quando eu cheguei na prova oral do meu concurso, eu recebi a notícia de aprovação na prova oral, eu cheguei. Antigamente, né? Você ia no tribunal para saber a nota. Uhum. Eu falei, não vou, não. Não vou, não, porque eu sei lá se eu passei, se eu não passei. Aí um juiz aqui do Rio, que era meu professor, tava lá e me ligou: Aline, você passou, você foi para a prova oral, não sei o quê. Olha, eu comecei a gritar, fiz um escândalo dentro de casa, não sei o quê. Aí eu falei assim, e agora? Não sei, será que eu vou ser capaz, eu pensando, né? Será que eu vou ser capaz de passar na prova oral? Aí eu conversei com meu pai sobre isso, né? E aí ele falou assim: o que você tem que pensar é o seguinte: você vai vencê-los ou você vai deixar que eles vençam você? Uhum. Aí eu pensei, ele falou outra coisa: tem como você ser juíza sem fazer a prova oral? Falei, não. Então já tá, a resposta já está aí. Se é isso que você quer, se é isso que você almeja para sua vida, é difícil, mas se é isso que você almeja, você vai ter que passar por essa fase. Não vai ter jeito. Foi o que você falou. Se você quer, Uhum. não temos outra opção a não ser fazer o concurso, né, esse exame nacional para admissão na magistratura. Uhum. E aí eu vi algumas pessoas falando assim: ah, por que não cai direito do trabalho? Se também cai para a magistratura. Eles pegaram as matérias que são comuns, Sim. né, às magistraturas e colocaram lá direito penal, direito civil, administrativo, constitucional. É mais uma fase que as pessoas vão ter que passar, mas não dá para você desistir, se você realmente quer, não dá para você desistir por causa disso. Aí são matérias que já caem na primeira fase da própria magistratura do trabalho, né? Então, Exatamente. gente, é só marcar só mais um dia para chegar lá e marcar o xizinho. Pensa assim, sabe? Tem aquela frase, né? Pedras no caminho, recolho todas, um dia vou construir meu castelo. Exato. E é isso, é E- seguir em frente. Exatamente. E aí, aproveitando que a gente está se encaminhando para o final, antes de dar os recados finais, até de simulados que a gente vai fazer, né, para a prova oral, tanto simulados online quanto presenciais, eu queria saber o seguinte, Bianca, qual o recado que você dá para o concurseiro, Uhum. independentemente da fase em que ele se encontra? Ah, eu vou começar a estudar agora. Ou então, não, já estou indo para a prova oral. Então, olha, fui reprovado. Estou na dúvida se vou passar, se vou fazer o concurso MPT ou não. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho uma aluna, foi nossa aluna, que não passou para a prova de sentença. E ela está fazendo o curso comigo de discursivas para o MPT. E eu percebo nas respostas dela que ela está desanimada. Sabe quando a gente conhece a pessoa? Quando eu vou corrigir, eu até ontem estava corrigindo uma questão dela, à noite, mandei um recadinho. Olha, fulano, eu estou achando que você está desanimada. Se você quiser, me manda uma mensagem, vamos conversar. Aí corrigi, botei esse recadinho para o Uhum. final. Então, eu vi muitas pessoas desanimadas para outros concursos por conta dessa prova da magistratura, né, que reprovou muitas pessoas da segunda para a terceira, o que é normal as pessoas ficarem desanimadas, porque assim, é muito estudo, você abre mão de muitas coisas, você gasta muito dinheiro, você abre mão de estar com as pessoas que você ama, enfim, Uhum. como eu falei, eu não gosto de romantizar nada, e realmente o estudo para a magistratura que a gente está tratando aqui, ele é árduo, ele é Muito, difícil, o muito. caminho é difícil, Uhum. né? Qual o recado que você dá, assim, para todo mundo, para esses diversos grupos? Tanto para o grupo que está começando, eu vou começar a estudar agora, não sei nem por onde começar. Para aquele que vai passar para a prova oral, para aquele que foi reprovado. O que você acha que, tipo, a minha mensagem para esses grupos é essa? Eu acho que a mensagem é assim: esteja ali com você, esteja ali por você e esteja ali para você. Por quê? Porque você vai precisar de tempo com você tem que desejar aquilo para você e você tem que fazer por você. Porque no final das contas, quem está ali sozinho estudando é você, quem talvez vá receber uma crítica
às vezes de pessoas que a gente nem espera, né? Tipo, eu na minha família me chamava de doida. Ah, você vai ficar na biblioteca de 9 da manhã até 11 da noite, você é doida. Não vê que só quem passa é pistolão, só entra pela Já ouvi janela. tanta coisa. Fala assim, ah lá, fica o dia inteiro estudando, tá enganando o pai e a mãe. São coisas que a gente Aham. ouve de todos os lados. Exatamente, às Então, vezes cobrança às vezes até de filho, tipo assim, poxa, minha mãe estuda tanto, deixa de ficar comigo, namorado, pô, minha namorada nunca tá comigo, não sei que amigos, nunca mais eu a vejo, vou me afastar porque ela não liga pra mim. Então, assim, esteja por você, com você e pra você, porque se é o que você quer, vai vir pra você. Não existe outra fórmula. Se é o que você quer, se é o que você faz por você e pra você, vai chegar para você. A aprovação vai chegar. Não tem outra fórmula. Pode cair um meteoro do lado da carteira que você vai estar fazendo a prova. Se for aquela a sua prova, o seu momento, se você estiver ali de coração, fazendo por você, para você e com você, vai chegar. Óbvio que a gente sabe que a gente tem motivações por trás. sim. A gente pensa na família, a gente pensa no que a gente vai proporcionar para nossa família e tudo mais. Só que se você tá ali por você e pra você, com você, você se isola do mundo, você esquece de tudo, você liga a chavinha no modo egoísta, estuda e uma hora você vai passar. Eu acho que também não dá para pensar, tipo assim, o que eu tô abrindo mão agora? É tudo um processo. Não Uhum, dá para você ter tudo na vida, né? Você tem que abrir mão de tudo na vida, a vida é feita de renúncias, você abre mão e de escolhas, né? uhum, Você abre mão de uma coisa para poder ganhar outra e assim vai. Eu me lembro que na época que eu estava estudando, eu tinha um namorado já de 3 anos a gente estava junto há 3 anos e pouco. E aí tava naquela, vai casar, não vai casar? Ele queria casar, eu não queria porque eu não tinha passado no concurso ainda. E eu me lembro que ele falou uma vez assim: eu não quero que você. Aí eu falei pra ele: olha, vai sair um concurso para São Paulo e é dia tal, eu vou. Aí ele: eu não quero que você vá. Aí eu falei assim: mas não tô Tô te pedindo perguntando. autorização, Não, né? só tô te comunicando que eu vou para São Paulo fazer a prova no final de semana tal, era daria sei lá quanto tempo, enfim, não deu certo, a gente se separou tal. E eu, lógico, a gente se separou, não por isso, mas por outros motivos, mas porque eu acabava me isolando muito para estudar, e não tem outro jeito. E ele não compreendeu que aquele meu momento eu precisava me isolar. Hoje eu vejo assim, era o que tinha que acontecer. Eu conheci o meu marido, tenho filho, enfim, a vida ela vai caminhando e te leva para caminhos melhores, Sim. né? E se aquela pessoa que está ali do seu lado não entende, quando eu falo do lado é namorado, namorada, marido, esposa, companheiro, companheira, amigo, né? Uhum. Os para filhos às vezes, mais complicado deles entenderem porque querem a presença do pai e da mãe, obviamente. Mas para pessoas que estão do seu lado, se eles não entendem que aquele momento você precisa dar um passo para trás para poder se isolar para estudar, é porque tem alguma coisa que está errada, né? Então, assim, não ouça críticas negativas, não pense no que as pessoas vão falar de você, porque assim como falavam que você era doida, como eu falei, falavam que eu estava enganando meu pai e minha mãe, falavam que, aqui está estudando nada, ou então, assim, eu me lembro que meu pai, na época, trabalhava numa empresa X, e a dona da empresa tinha um parente que também fazia concurso para magistratura, não do trabalho, mas para magistratura. E ele cansava de falar para o meu pai, eu não sabia na época, eu fiquei sabendo depois. Sérgio, mas a Aline não vai passar, porque assim, a fulana, que é minha parente, não passou, como é que a Aline vai passar? Sabe aquelas coisas? Então, assim, se você for ouvir para tudo que as pessoas falam, você não vai progredir. Então, a ideia é, faça como você falou, com você, por você, para você, e pensando, obviamente, naquilo que você vai poder proporcionar depois, Sim. de tempo, de qualidade, de tudo, para as pessoas que vão usufruir junto com você, não só da parte financeira, mas da sua felicidade, da sua alegria, né, da sua satisfação de ter atingido aquele objetivo. Então, assim, eu acho que hoje, aproveitando esse seu recado, que eu posso falar para você que passou ou não passou, que está começando agora, que não está começando, persista. Prossiga, né? Porque em algum momento vai dar certo. Eu e Bianca, eu posso falar por ela, não temos nada diferente das pessoas que estão tentando. Somos exatamente iguais, né? Só somos pessoas que não desistimos a despeito das adversidades que todo mundo tem. Né? Então, se é aquilo que você quer, se a magistratura é seu objetivo, se a magistratura é seu sonho, não desista, siga em frente. E aqui, antes de terminar, que também me perguntaram, a gente já tem 2 datas em São Paulo e uma data aqui no Rio de Janeiro para os simulados da prova oral. Eu anotei aqui até para eu não esquecer. Em São Paulo, 27 e 28 de janeiro,
e depois 24 e 25 de fevereiro, e aqui no Rio de Janeiro, 13 e 14 de janeiro, tá? Então, Rio, 13 e 14 de janeiro, São Paulo, 27 e 28 de janeiro, e depois 24 e 25 de fevereiro. Provavelmente vamos ter mais uma data no Rio, Sim. provavelmente em março, e por final de semana, no máximo 16 candidatos, porque a gente vai arguir 8 candidatos num dia, 8 candidatos no outro dia, reais condições de prova. Aqui no Rio, muito provavelmente, vamos ter um terceiro elemento, que vai ser surpresa. Para quando a pessoa chegar lá. E a ideia é que todo mundo possa assistir a prova de todo mundo, assim, aquele que ainda não foi arguído, não, mas aqueles que já foram arguídos, e o grupo que for do dia seguinte ou do dia anterior vai poder assistir as provas para que possa se familiarizar, tá? Então, aqui, gente, vamos encerrando o nosso primeiro podcast. Eu adorei, passou tão rápido. Passou muito eu amei. rápido. Agora eu quero ver alguém me tirar desse estúdio aqui, que eu vou querer ficar aqui toda hora. Então, assim, agradecer vocês que estão assistindo, agradecer o pessoal aqui do ADC Estúdio, que é nosso parceiro na plataforma, agradecer o Luiz que está aqui. Eu sempre falo que o Luiz, coitado, falo com ele todo santo dia, ele agora vai me aturar presencialmente também. Então, agradecer a parceria do pessoal aqui, agradecer a Bianca, e a gente vai ter outros podcasts. A nossa ideia é ter outros para falar também assim de outros concursos. Por exemplo, saindo o edital, falar sobre o concurso da magistratura, do Ministério Público do Trabalho, saindo o resultado efetivo para a prova oral, trazer aqui convidados para falar especificamente da prova oral, enfim, com dúvidas que eu sei que os candidatos têm, que os alunos têm. Então, gente, obrigada pela companhia. Bianca, obrigada. E eu espero vocês para que a gente possa estar junto em outros podcasts. Até lá!